E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui e hoje nós temos uma análise beautiful de Cap Revolution Bottleman DX. Temos aqui um tipo controle muito especial, é o Earth Roller DX, um produto oficial da Takara-Tomy, como podemos observar aqui, e ele é pertencente ao Asui Roland, um personagem que eu gostei demais na animação, eu recomendo bastante que se você conseguir assistir, vale muito a pena. E temos aqui uma das peças que eu achei mais interessantes, porque ele tem um sisteminha na armadura dele que eu adorei e quero ver se é realmente tão funcional quanto dizem ser. Aqui do lado temos algumas informações com outros lançamentos de Bottleman. Na parte de trás temos algumas características da armadura do Earth Roller. Também temos aqui algumas estatísticas mais voltadas para controle mesmo. E aí nós temos aqui os componentes, que é a garrafa núcleo, a Core Bottle. Temos também a Star Beast Armor, esse daqui é representante do signo de Câncer, meu signo inclusive. E aí finalmente o Bottleman montado. Aqui na parte de baixo nós temos uma combinação de peças, que a gente pode fazer combos, é interessante fazer um vídeo para testar isso. Mas eu tô muito ansioso para abrir, montar e testar esse cara aqui, então vamos lá. Olha essas cores, já adorei. Uma coisa que eles mudaram e eu acabei esquecendo de comentar nos outros vídeos é que agora as peças elas vêm soltas dentro de um pacote só, elas não são mais embaladas individualmente. Isso muito provavelmente é um custo a menos para colocar na embalagem e também lembra muito os clássicos Beat 'em Up que vinham também em pacotinhos assim. Sempre muito bom lembrarmos que vem com um manual de instruções muito bem detalhado com as peças enumeradas, então fica muito fácil a montagem, nem precisa saber japonês. Então a gente vê aqui os encaixes tranquilamente e também tem aqui a colagem dos adesivos, o que ajuda bastante a identificarmos aonde a gente cola. E falando nos adesivos, são adesivos de papel, mais uma vez, como de costume, aqueles adesivos bem brilhantes. A vantagem de ser um adesivo de papel é que ele se molda melhor às formas do Bottleman, isso é muito vantajoso. Mais uma vez vieram poucos adesivos, relativamente foi fácil de colar, mesmo assim eu recomendo a utilização de uma pinça para que você tenha mais precisão aí na hora da colagem dos adesivos. Beleza? E agora sim, a gente vai para pré-montagem, porque a gente precisa estabelecer um núcleo e algumas pecinhas extras para montar a Star Beast Armor depois. Então, para começarmos com o núcleo, pegamos aqui a parte de baixo e também os suportes. Aí nós encaixamos aqui certinho no núcleo. Esse daqui é um núcleo de controle, então ele não tem nenhuma mecânica aqui nos suportes, ele é um suporte bem sólido. Feito isso, nós pegamos a parte de cima da nossa garrafinha núcleo e encaixamos aqui. Como eu sempre digo, é um encaixe super intuitivo, super tranquilo, não tem segredo. Se você precisar, você vê no manual, mas é de boa para montar. Feito aqui a montagem, a gente precisa colocar essa parte de cima, que é a rosca, onde vamos encaixar a tampinha. Ele tem uma leve elevação aqui e você encontra esse espaço para encaixar dessa forma aqui, e aí sim você consegue fazer uma pressãozinha para encaixar. Bom, a garrafinha núcleo tá pronta e antes de colocar o gatilho, porque primeiro vamos montar a Star Beast Armor, eu já quero colocar aqui a tampinha do Earth Roller, que a câmera não pega a cor extraordinária que tem esse modelo. Pronto, a garrafinha núcleo está pronta, a gente também pode pegar a tampinha extra e colocar aqui dentro para ela ter um espacinho para ela mesma. E agora sim, tem mais uma etapa antes de começarmos a Star Beast Armor. O nome Earth Roller não é à toa, ele tem 4 rodinhas aqui que você precisa encaixar na estrutura dele. Portanto, nós pegamos um dos braços e você vê que tem um encaixe aqui, onde você vai encaixar aqui a rodinha, né, o roller. Você tem que fazer uma pressãozinha para encaixar ele, mas ele parece que fica um pouquinho solto. Então você tem essa partezinha extra aqui, que você vê que tem aqui 2 pininhos para você encaixar exatamente nessa estrutura aqui. Você só pressiona um pouquinho aqui para ele encaixar, fixar a rodinha, e aí você também tem a construção da garra, né, do caranguejo. Fazemos isso nos 2 braços, obviamente, para que ele tenha aqui essa rodinha que é muito macia, adorei. E ainda tem que encaixar mais 2 rodinhas aqui nos pés. Você vai virar aqui e vai encontrar aqui embaixo os espaços. Encaixado, temos aqui as 2 rodinhas perfeitas. Para montarmos a Star Beast Armor, percebemos que temos relativamente poucas peças aqui, então a montagem é mais simplificada. Primeiro de tudo, vamos montar aqui o capacete dele, que você observa que é composto de 2 estruturas, então esse aqui você só encaixa aqui, basta observar essas 2 partes elevadas aqui e você encaixa nesses furos aqui do lado, então é bem simples mesmo.
Tá encaixada a cabeça. Agora nós pegamos o gatilho e, como sempre, tem esse encaixezinho quadrado aqui, é onde você vai colocar essa parte aqui. E ele vai ficar desse jeito. Observamos também que tem aqui duas entradas, né? Dois furinhos. Esses furinhos você vai encaixar aqui nos pés, nessas duas elevações aqui. E ele tem aqui o espaço certinho para caber a tampa também, ele fica bem certinho. Por fim, nós temos esses espaços aqui, essa pequena elevação, onde você vai encaixar esse primeiro furo aqui da garra. Então você encaixa nessa orientação aqui. Do outro lado, a mesma coisa. E pronto, aqui tá montado o nosso caranguejo representando a constelação de Câncer. Mano, que sensacional! É uma montagem tão simples, mas que deixa o modelo tão bonitinho. E o mais legal é que mesmo com apenas duas rodinhas você consegue movimentar ele. Então tem que tomar cuidado ao colocar na estante para ele não deslizar para nenhum dos lados. Ainda assim, perceba como mais uma vez o design fala muito alto. Você consegue montar uma armadura que relembra muito bem a constelação a qual ele é baseado e ainda por cima tem cores lindas. Eu repito, a câmera infelizmente não consegue pegar os tons de laranja e amarelo que esse modelo tem. Ele é realmente bonito pessoalmente. E aí você tem mais uma vez uma armadura muito legal para você deixar na estante de enfeite, caso você prefira, juntamente com a garrafinha núcleo. E convenhamos, é um modelo que chama bastante atenção. Afinal de contas, não é comum a gente ver estátuas de caranguejo por aí. E é o design que a Takara Tomy trabalha em Battleman DX que mais chama a atenção. Falando de modo geral, todos os modelos são muito bonitos quando montados na Star Beast Armor. Eu não teria como ficar mais feliz com esses modelos aqui. E juntamente com esse hobby nós temos um jogo incrível. Afinal de contas, para montarmos um Battleman do sistema Dream Cross, nós precisamos montar a armadura juntamente com a garrafinha núcleo e termos a potência, velocidade ou controle, dependendo do tipo dele. Vamos montar então, e aí eu consigo fazer uma breve análise do que ele faz. Vamos, portanto, à montagem do Battleman juntamente com a garrafinha núcleo. Começamos pelo gatilho e você observa que é o modelo tradicional com aquele cortezinho na parte de cima, sendo assim fica fácil de encaixar no núcleo. E o restante é moleza de encaixar. Vamos começar com os pés, lembrando que temos aqui o encaixe na parte da frente. Esse ganchinho aqui é colocado nessa entrada aqui, então fazemos esse encaixe e puxamos para trás. Tá encaixado. Note que esse daqui é um núcleo de controle, então ele tem um espacinho extra aqui para você encaixar um cano curto ou longo, dependendo. Então, núcleos de controle tem esse encaixe exclusivo aqui, diferente de núcleos de poder, que não tem, e diferente de núcleos Speed, que também não tem. Mas os núcleos Speed tem um encaixe aqui atrás para Magazine. Encaixamos o braço aqui. Do outro lado também. Por fim, encaixamos a cabeça, deslizando aqui. E por fim, a tampinha. E aqui temos o Earth Roller DX. Que modelo bonito, cara. Ele é super compacto e eu gosto muito disso, além da ergonomia dele. Então agora vamos fazer uma pequena análise do que ele consegue fazer. O Earth Roller DX é um modelo bastante compacto, como comentei. Ele tem braços que acomodam muito bem os seus dedos aqui quando você consegue manipular ele adequadamente, e o principal dele é que ele possui 4 rodinhas na parte de baixo. Se a gente virar ele aqui, você observa melhor, ele tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então 4 rodinhas para que você consiga fazer com que ele deslize pela mesa. E eu vou falar um negócio para você, esse deslizar dele não é um deslizar mais ou menos como era do Rev Dravise, que as rodinhas travavam bastante. A Takara Tomy se superou aqui e esses rollers são super macios. Perceba que eu uso aqui uma estrutura de borracha na minha mesa, então para ele deslizar é um pouco mais difícil, já que a superfície freia bastante. Mas você consegue manipular ele com muita leveza. E ele vai, cara, é muito macio. Essa estratégia dele aqui é muito boa porque você combina essas rodinhas aqui que você consegue mandar para um lado e para o outro, juntamente com um núcleo que é de controle. A melhor palavra que define Control Type em Battleman e Bidaman seria precisão. Então ele é focado em atirar
em alvos que estão longe ou alvos muito difíceis de alcançar, que você tenha que passar por outros 2 obstáculos, por exemplo. Como comentei, esse núcleo dele aqui não tem nada de especial, não tem borracha, não é um núcleo mais apertado, não é um núcleo que tem rodinhas para ser um Speed Type. O que ele tem aqui na verdade é um núcleo muito bom, dos 2 lados ele tem a mesma pressão e ele não vai atirar a tampinha para que ela faça uma curva ou algo do tipo, ele vai fazer com que a tampinha vá reto para onde ela deve ir. Não sei se podemos considerar isso como uma mira, mas ele tem algumas elevações aqui na parte da cabeça que talvez facilite. Mesmo assim, o gatilho dele é o que eu quero comentar. Ele é um gatilho que parece liso, mas ele é levemente curvado. Ele acomoda muito bem o seu polegar ou os seus polegares, se você quiser atirar com 2 dedos. Embora ele seja um gatilho parecido com o do Lifehold Guardian, você percebe que ele é mais estreito e ele não tem essa textura do gatilho do Lifehold Guardian. Então, talvez seja um pouco melhor você manipular ele com um dedo de cada lado aqui, ou apenas um único dedo para segurar melhor o modelo, mas o mais legal é você conseguir manipular ele dessa forma para que você tenha mais precisão. Se considerarmos as rodinhas aqui na horizontal, elas não fazem curvas e você não vai desviar do Bottleman. Você coloca ele numa linha e é nessa linha que ele vai conseguir transitar, ele vai conseguir ser bem preciso por conta disso. Essa é uma das mecânicas mais funcionais de Bottleman DX, porque você consegue de fato ter um excelente controle com ele. E como comentei, ele é um tipo controle, ou seja, ele tem um núcleo que é compatível com canos curtos ou longos, assim como o núcleo do Lifehold Guardian. Ou seja, nós conseguimos remover aqui esse cano curto, e ao remover você consegue utilizar esse cano curto diretamente na estrutura do Earth Roller, encaixando ele aqui por cima e pressionando para baixo, ele fica portanto com um cano curto e ainda mais preciso. Lembre-se que esses canos curtos aqui na verdade eles tiram um pouco da potência do tiro para que você tenha um direcionamento melhor. Embora seja uma mecânica interessante, eu não sei se eu usaria um cano curto com o Earth Roller, que depende de muito movimento, e o fato de ele ter todo esse movimento, você vai provavelmente querer atirar com ele enquanto se move. O cano pode acabar atrapalhando um pouco a trajetória da tampinha nesse caso. Ao mesmo tempo que o Earth Roller é um pouquinho mais alto do que o Lifehold Guardian e ele não tem um regulador aqui para você aumentar a altura do suporte do cano curto, então é uma ideia legal, mas eu prefiro utilizá-lo sem o cano curto, exatamente para que a gente consiga atirar em movimento e consiga fazer um efeito de tiro na diagonal, porque quando você colocar o Bottleman em movimento, você vai atirar e a tampinha vai sair na diagonal, e isso é bem interessante de fazer o teste. Mas o que mais me agradou, além das cores e do design, é de fato a ergonomia, porque é muito fácil você ter um Bottleman que se movimenta de um lado para o outro e atira de forma precisa, mas se esse Bottleman não é confortável, você não vai conseguir fazer tiros tão precisos assim. Afinal de contas, é tudo uma questão de conforto, e é o que esse cara aqui oferece. Uma das recomendações que utilizo para o Earth Roller DX é colocar os dedos indicadores aqui nos ombros, os dedos médios aqui na frente e os polegares lá atrás. Assim você tem a mobilidade que você precisa para poder atirar com ele. Tô muito feliz com esse modelo, porque a simplicidade dele me conquistou demais. Mas eu quero testar de fato os tiros e ver se ele é realmente tão preciso assim, então vamos derrubar alguns alvos. Olha, se tem uma coisa que eu posso falar a respeito desse Bottleman, é que ele é incrivelmente preciso
e muito divertido de jogar com ele, porque ele tem uma mobilidade muito boa. Normalmente, tipo, os controles têm a tendência de ficar presos à mesa com uma base muito boa para que ele não se movimente tanto e você tenha precisão no tiro. No caso do Earth Roller, é uma combinação de outros elementos e mesmo assim ele consegue ser bastante preciso. Isso porque, quando nós observamos aqui a base dele, vemos que ele tem uma base bem grande, mas na verdade os 4 pontos de contato principais que ele tem com a mesa são as rodinhas. Então ele tem 4 pontos bem distribuídos na sua base para conseguir se estabilizar bem na mesa. Essa estabilização por si só já é uma coisa muito boa. Aí você adiciona toda a ergonomia que ele tem aqui na hora de você segurar ele e a movimentação que você tem aqui um tipo controle dos mais interessantes. Eu adoro quando tem esse tipo de mobilidade e ela é realmente funcional. Diferente de alguns que até tentaram, mas não conseguiram com tanta eficiência. O Earth Roller funciona perfeitamente e o mais legal de tudo, você pode fazer tiros na diagonal sem precisar virar o Bottleman de fato, o que torna as coisas mais interessantes. É um desafio a mais e eu achei isso simplesmente fantástico por a gente conseguir fazer com esse Bottleman. Uma coisa também muito importante a ser dita a respeito do Earth Roller é o seu núcleo. Ele é um núcleo de controle, então ele não vai ter uma pressão muito grande aqui. Ele também não parece ser muito mais forte do que o Lifehold Guardian, talvez só um pouquinho, mas ainda assim ele não tem força. Ele é preciso e para que ele seja preciso, ele tem que balancear melhor aí entre velocidade e força. Portanto, não espere uma pressão muito grande aqui desse núcleo, mas ainda assim ele tem pressão suficiente para atingir os alvos, eu garanto para você que é um núcleo muito confortável de se atirar. Além de tudo isso, mais uma vez eu coloco aqui que ele é bastante compacto. Comparado aos outros que já fiz análise aqui no canal, ele talvez seja um menorzinho, mas um dos favoritos com certeza, porque não apenas na precisão, mas na mobilidade ele ganha muitos pontos. Eu imaginei que o gatilho dele fosse atrapalhar um pouquinho, porque ele não é tão largo quanto o do Lifehold Guardian, como comentei, mas ele acaba funcionando muito bem, porque na verdade você pode simplesmente manipular ele com uma única mão e carregar ele com a outra. O seu polegar fica muito bem acomodado aqui no gatilho e a sua mão também fica muito bem acomodada aqui na estrutura dele. Então ele é um tipo controle que você também consegue manipular com uma mão só. É claro que se você quiser mais precisão, segurar com as duas mãos é o ideal. Porém, você consegue uma boa mobilidade porque as rodinhas, por serem colocadas na horizontal, promovem um movimento muito preciso aqui, principalmente se você considerar as linhas que tem ali no campo de Bottleman DX. Definitivamente um produto incrível, eu achei muito divertido jogar com ele e eu espero que você também tenha curtido essa análise e que tenha aprendido um pouquinho mais sobre Bottleman. Então, não esquece de se inscrever no canal para receber aí os vídeos que publico por aqui todos os dias às 10 da manhã. Deixa um gostei também para apoiar. E eu quero saber também a sua opinião a respeito do Earth Roller. Gostou do modelo? Gostou da performance? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e a gente se vê numa próxima. Valeu, falou!